Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. O programa de hoje é especial. Nós vamos conferir a live que aconteceu no dia 18 de abril no Grupo Espírita Caibá Schutel, em São Paulo, em homenagem aos 50 anos do jornal Folha Espírita. Participaram Marcelo Nobre e Fábio Rossi Severino, filhos dos fundadores do jornal, o presidente do Grupo Espírita, Walter Graciano, a editora do jornal, Cláudia Santos, o diretor de marketing e comunicação, Conrado Santos, e todos sob a condução da jornalista e voluntária do grupo, Helene Gritzapes. Foi uma noite de muita alegria e de imensa gratidão a Jesus por todas as bênçãos até aqui e pelo jornal ter podido colaborar para a divulgação da mensagem espírita ao longo destes 50 anos. Vamos acompanhar. Olá, boa noite a todos. Hoje estamos aqui para uma celebração muito especial, são os 50 anos da Folha Espírita. É um evento híbrido, então vocês que estão online, ali no vídeo, e tem as pessoas aqui que estão no grupo Espírita Caibá Schutel que também estão assistindo. Vamos começar, então, um momento especial para quem não conhece a Folha ainda, e um vídeo que a gente vai contar a história da Folha Espírita para vocês. Vamos lá. Foi em meados de 1973 que uma semente de luz foi plantada em solo fértil, em Uberaba, Minas Gerais, sob a bênção de Chico Xavier. Um recado ecoou. O Dr. José de Freitas Nobre, um homem de fé inabalável, receberia a missão de fundar um jornal espírita. A mensagem do mentor espiritual acende uma chama no coração de Freitas Nobre e outros companheiros. A Folha Espírita então toma forma. E em 18 de abril de 1974, a Folha Espírita é lançada, abrindo suas páginas para a verdade, a caridade e a transformação. O jornal espírita da América Latina a ser vendido em bancas de jornais. A campanha pelo Prêmio Nobel para Chico Xavier, a luta contra o aborto e a pesquisa científica sobre a mediunidade marcam momentos épicos na jornada do jornal. Através de entrevistas e reportagens dos temas sempre atuais e relevantes para a sociedade, a Folha Espírita semeia a doutrina espírita em corações e mentes, inspirando transformações e construindo um mundo mais fraterno. Espírita, em seus 50 anos de jornada, celebra a vida e o legado de Freitas Nobre, um homem que dedicou sua existência à causa espírita e ao nosso país. Sua esposa, Marlene Nobre, e seu irmão, Paulo Rossi Severino, e Jamil Salomão, que também assumiram a missão com bravura, conduzindo o jornal com sabedoria e amor.
tantos articulistas que tanto colaboraram, enriquecendo com seu conhecimento o jornal. Folha Espírita, 50 anos de história, de luta, de amor e de fé. Uma saga que continua a escrever seus capítulos, iluminando o caminho para um futuro mais radiante para a humanidade. A chama do amor e dos ideais cristãos jamais se apagará. Sou Irene Zapes, eu sou voluntária aqui da Folha Espírita. A gente está no modelo híbrido, então, além de vocês que estão conosco na live, a gente está também aqui ao vivo no Centro do Grupo Espírita Caibaxuter. Agora, para a gente dar início para essa noite, tantas novidades que a gente preparou para vocês, eu vou convidar com a orientação que a gente recebe do André Luiz, que toda reunião espírita precisa começar com uma prece. Então, eu vou chamar o Walter Graziano Júnior, que ele é o presidente aqui do Grupo Espírita Caibaxuta, também articulista da Folha Espírita, para fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Hoje uma noite especial de festa, de comemoração, como muitas nós tivemos aqui no Grupo Espírita Caibaxuta. Vamos orar então, pedir a Jesus que abençoe os nossos propósitos, que traga paz, harmonia, fraternidade para o Grupo Espírita e para a Folha Espírita, na comemoração dos seus 50 anos. Vamos colocar a figura de Jesus na nossa mente, fechando os olhos, trazendo serenidade para os nossos corações. Querido Mestre Jesus, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, nesta casa de amor e de caridade, agradecendo a oportunidade do trabalho, de todas as tarefas realizadas dentro do Grupo Espírita Caibaxuta, tendo também como compromisso na área de comunicação a Folha Espírita. São 50 anos, Senhor, de dedicação, de trabalho, de amor e das raízes deixadas pelos nossos fundadores. Agradecemos a oportunidade, agradecemos ao nosso patrono Caibaxuta, que vai à frente, segue à frente dos trabalhos de comunicação no Grupo Espírita Caibaxuta, nos trabalhos de caridade, educação e saúde. E assim, Jesus, com o coração repleto de alegria, como todas as noites que aqui estamos para o trabalho, rogamos ao Teu coração bendito permissão para iniciarmos a tarefa da noite de hoje, rogando que a Tua paz, Senhor, venha até os nossos corações, ali permaneça e siga conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, a gente vai conhecer aqui duas pessoas que acompanham a história da live desde o começo. Então eu quero chamar o engenheiro com MBA em gestão empresarial, que atua como voluntário da Folha Espírita, atuando nos temas comerciais e financeiros, que é o Fábio Gandolfo Severino. Boa noite, Fábio. Boa noite, Aline. Muito bom ter você aqui conosco. Prazer é todo meu. E vou chamar também o advogado, ex-membro do Conselho Nacional de Justiça e voluntário da creche Lago do Alvorecer Maneira Nobre, apoiador e colaborador da Folha Espírita, Marcelo Nobre. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Bom, eu vou começar com o Fábio. Fábio, conta pra gente um pouco das primeiras lembranças que você tem da Folha Espírita. Bom, além de saber que ela foi fundada em 74, eu nasci em 64. Eu não tenho problema em falar a minha idade. Nasci em 64. Em 74, quando ela é fundada, nasce minha irmã, né? Que são 10 anos, eu era filho único durante 10 anos. Então, ao invés de lembrar da Folha Espírita, eu lembro que eu deixei de ser o reizinho da casa, né? Então, os primeiros anos que a Folha Espírita estava se desenvolvendo, eu estava com outros afazeres. Mas, depois de 74, outra coisa que marcou muito
Para mim foi o falecimento do meu avô, Pedro Severino, foi em 77, né? Mas aos poucos, né, vendo a energia que transcorria entre os irmãos, né, Marlene e Paulo, e naquela época o espiritismo não adentrava a Rede Globo, não é? E então quando a viagem começou, depois o Profeta, era uma novela na TV, com Carlos Augusto Strasser, e então quando conseguiam convidar pessoas com projeção, né, para dar testemunho para a Folha Espírita e o Strasser, então você notava a energia que existia entre eles, né? Quem vai sair na Folha Espírita agora? O Strasser que fez o Profeta. Então aquilo que era divulgação do espiritismo, né? Então eu lembro muito disso, toda vez que eles comemoravam quem estava sendo entrevistado, a manchete do mês. Lembro quando obviamente ia encontrar meus tios, o bom era encontrar meu primo, porque a gente ia brincar, né? Mas aí meus pais encontravam meu tio e chegava lá e meu tio estava trabalhando, né? Quer dizer, meu tio estava com uma mesa ocupada de papéis e a diagramação do estilo antigo com a caneta dele, a caneta verde, a caneta vermelha, e fazendo, e rabiscando e decidindo o que ia ser a chamada da Folha Espírita, né? Ele sempre dedicava muito tempo. E a chamada de estudo, né? Até hoje, quando você manda um e-mail para alguém, dependendo do que você colocar ali no tema, a pessoa lê ou ela ignora, né? Chama atenção. Então era muito importante para ele. Lembro disso também. E já um pouquinho próximo dos anos 80, para entrar nos anos 80, já um pouquinho mais responsável, já ali antes de entrar no colegial, eu lembro que para nós era um evento, rodava a Folha Espírita ia para o escritório do meu tio na Liberdade. Então, sempre nesse movimento de voluntários, né, nós nos encontrávamos no escritório para dobrar a Folha Espírita, né? Eram milhares. Então você imagina que Ariovaldo, Ângela, que eram colaboradores que ajudavam naquela época, você dobrar aquela quantidade de Folha Espírita, a mão ficava preta, a tinta da Folha Espírita. Então tinha uma técnica e eles usavam isqueiro para dobrar e tal, e aí a hora que você acabava um monte, vinha mais um monte, porque eram milhares de tiragens, né? Então era o que eu lembro daquela época, né? E a energia que eles tinham, de toda vez que eles iam para Uberaba encontrar Chico Xavier, né? Imaginem nos anos 70 você se deslocar, né, até Uberaba, o trajeto, né, com fusquinhas, que era o que tinha na época, né? Quando eles se deslocavam até lá, e a gente pôde acompanhar algumas vezes, né? Tivemos esse privilégio, pelo menos, de captar as vibrações, eles voltavam com a certeza do dever a cumprir era inestimável. Marcelo, você, o que você lembra? Quais são as lembranças que você tem de seus pais na Folha Espírita? São muitas, porque a Folha Espírita se confunde com a minha história, né? Eu cresci, até hoje eu faço um pouco mais de 50 anos, diferente do Fábio, mas se confunde, a história da Folha Espírita se confunde com a minha história. Mas eu queria voltar só um pouco antes para contar um fato que talvez muitos não saibam e que é fundamental, inclusive, para a Folha Espírita. Meu pai era vice-prefeito de São Paulo, ajudou o Grupo Espírita Batuíra a conseguir a isenção municipal. O Grupo Espírita Batuíra, do Espartaco Guilherme, até hoje continua os trabalhos em Perdizes. E quando saiu, o Espartaco perguntou ao meu pai: o que nós podemos fazer pelo senhor, né, em agradecimento? Ele disse: olha, eu tenho muita curiosidade de conhecer o Chico Xavier. E ele falou: eu vou levá-lo lá para conhecer, nós somos muito próximos. E ele levou meu pai até Uberaba. Meu pai pegou aquelas filas imensas de 3, 4 horas, ficou na fila, estranhava que o Chico olhava para ele e dava uma risada. Eles nunca tinham se encontrado, pelo menos meu pai não sabia. E foi, quando chegou próximo, o Chico disse ao meu pai: seja muito bem-vindo, Dr. Freitas Nobre. Eu estava ali aguardando. Emmanuel está aqui do meu lado, o mentor do Chico, está dizendo que eu tenho que apresentá-los. Vou lhe apresentar a minha secretária, doutora Marlene, doutor Freitas, doutora Marlene.
quem apresentou meu pai para minha mãe foi o Chico. Minha mãe fazia medicina em Uberaba e morava com o Chico. Ela morava numa pensão com só mulheres, estudantes da faculdade de medicina, mas ela ficava o tempo todo que não estava na faculdade com o Chico, inclusive nos trabalhos, e era quem secretariava. Então, esse é o começo de uma história, né, que depois de alguns anos vem a cair nisso que nós estamos agora falando, que é a da criação da Folha Espírita. E aí eu vou à sua pergunta, do que eu me lembro. Eu me lembro de, no ano de 74, em abril, ou março talvez, indo com os meus pais para Uberaba, nesses Fuscas que o Fábio falou aqui, os postos de gasolina fechavam à noite, tinha que levar gasolina dentro do carro, porque um tanque não ia até Uberaba, e eles indo eufóricos, com a Folha Espírita na mão e um conversando com o outro. Nossa, mas ficou linda a folha. Nossa, eu acho que o Chico vai adorar. E eu me lembro muito disso. E me lembro especialmente quando nós chegamos em Uberaba e encontramos o Chico, e meu pai e minha mãe, ao conversar com o Chico, porque eu não tenho a recordação dos outros dois fundadores, que foi o meu tio Paulo, irmão da minha mãe, pai do Fábio, e o Jamil Salomão, um amigo dos 4. E aí o Chico, então, recebeu, meu pai e minha mãe, eles entregaram a Folha Espírita, o primeiro número da Folha Espírita, número 1, e aí o Chico abriu, olhou e falou, mas que maravilha, vocês conseguiram, que maravilha. E eu me lembro muito disso. Então eu era pequeno, mas eu tenho essa memória. Essa é a primeira memória, como você me perguntou, da primeira. Então, a primeira memória que eu tenho é essa. Fábio, os temas já retratados da sua Folha Espírita, quais foram que mais marcaram para você? E a gente está falando de 50 anos de história, né, Fábio? Difícil, hein? É a pergunta. Olha, para vocês que estão aqui hoje assistindo aqui no salão, ou os que estão assistindo pela live, né? Eu te faria uma contra-pergunta, na verdade, né? Se você pensar no Livro dos Espíritos, qual parte é a mais importante? Né? Se você olhar para o Evangelho, qual a parte é mais importante? Né? Então, eu acho que a leitura do Livro dos Espíritos, ou a leitura do Evangelho, ele te preenche num determinado momento da tua vida, né? E ele é rico de informações, né? Eu tenho algumas que eu coleciono, né? Guardei, por exemplo, essa que eu trouxe aqui, que é de 18 de abril de 2007, parece que ela caiu na minha mão para trazer aqui hoje, né? Mas vejam, todos nós temos momentos difíceis, e o caminho a buscar é através do conhecimento, né? Então, por exemplo, na Folha Espírita, um dia que me foi útil, eu trouxe aqui para vocês verem. Olha aqui, o dia que foi publicado o livro da doutora Irvênia, A Questão Espiritual dos Animais, né? Um dia eu estou em casa, recebo uma ligação de um amigo, tem um animal de muita estima, e ele falou, olha, o animal está mal, e chamou o veterinário, e a recomendação é sacrificar. E aí, o que você me diz? E eu disse, agora não digo nada. Desliguei, e aí que saí correndo, né? E aí que eu vou fazer, né? Eu lembrei disso daqui, porque tinha ali, né? Aí eu olhei, falei, bom, não tinha como falar com a minha tia, não tinha que falar com meu pai, não tinha que falar com a Edvênia. Olhei no livro ali, peguei, li e tal, ali. Falei, entendi o papel dos animais e tal, peguei o telefone, liguei para ele e falei assim, não faça isso. Não faça isso. Né? E como as coisas têm que ser, né? Dentro da programação também do animal, ele encontrou forças e ele está de pé até hoje, né? Isso faz muito tempo. Então, tem muita coisa aqui dentro, e vocês vão poder tomar contato com as 600 edições. Então,
600 edições. Tem muita coisa, não é? Tem desastres da TAM, os desastres coletivos, não é? Tem a dor, falar sobre crescimento, tem muito consolo aqui dentro, né? Então eu te diria que quando eu penso qual é a parte mais importante ou a maior a matéria mais importante, depende de cada um vai chegar nessa conclusão, né? Mas como eu te disse, como caiu na minha mão essa que é uma carinhosa, né? Aqui tem a do Sesc Centenário da Folha Espírita, né? No dia 18 de abril de 2007. Pessoal, só para lembrar para vocês uma frase do meu pai, hein? Na espiritualidade não há improviso, né? Isso aqui não é acaso, né? É uma data importantíssima para a espiritualidade, né? Esse compromisso que os 4 levaram à frente. Então, nessa contracapa aqui, abrindo, estava lendo uma matéria, e aqui no final, a matéria do César Reis, né, ele falava: Jesus semeou para o tempo da eternidade, né? E eu concluo que a Folha Espírita semeou para a eternidade. Agora para o Marcelo. Marcelo, a gente sabe que tivemos o desencarne do seu pai no Freitas 9, depois o desencarne da doutora Marlene, o desencarne do professor Paulo. Como é que esse desafio de continuar a fé depois do desencarne dos fundadores? Pensei que você ia fazer a mesma pergunta, qual que é a Folha Espírita que me marcou? E eu já pensando um monte de coisa, não tenho como não responder também a pergunta anterior, vou aproveitar. Eu me lembro de muitas edições da Folha Espírita, de forma muito rápida para chegar na sua pergunta, porque quem fazia as entrevistas para a Folha Espírita era minha mãe. Minha mãe entrevistou Roberto Carlos, o Carlos Augusto Strasser, que era um ator extraordinário, que protagonizou O Profeta. O Dudu do Palmeiras, minha mãe entrevistou, e eu acompanhava minha mãe, porque a gente era pequeno, ela não podia nos deixar, então a gente acompanhava. Então eu vivi coisas interessantíssimas na entrevista do Strasser. Eu dormi na mesa porque eu estava cansado, eles deram risada, me acordaram. Então tem muitas histórias, entrevistas extraordinárias. Com relação ao que você me perguntou, De continuar e depois o desencarne deles. para a espiritualidade, tudo é programado. Tudo é programado. E a maior prova disso, para nós, hoje, nos 50 anos da Folha, é vocês estarem aqui. Porque quem deu continuidade a isso, quando o meu pai que, como jornalista experiente, ex-presidente 3 vezes do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, 2 vezes da Federação Nacional, tinha muito conhecimento e muita consciência do aspecto jornalístico. Ele fazia a Folha Espírita ele mesmo, ele diagramava como o Fábio contou. Mas o meu pai desencarnou e quem deu continuidade a isso foi uma médica que nunca tinha visto como se fazia um jornal, mas acompanhou o marido, meu pai, fazendo a Folha Espírita. E ela, não por acaso, se cercou de pessoas maravilhosas, extraordinárias, com uma consciência do compromisso que eles têm nessa existência. E quem são? O Conrado, a Cláudia e a Helene, e todos os colaboradores também, como o nosso presidente do Grupo Espírita Cabachuto, que é o Valtinho, não é? A Sandra. Então, assim, nós temos colaboradores extraordinários. Essas pessoas não chegaram, vocês, não chegaram por acaso. Vocês chegaram para essa continuidade. Vocês chegaram para exatamente cumprir um dos papéis de vocês nessa existência, que é a divulgação da Folha Espírita. A Folha Espírita foi criada por determinação de Chico Xavier.
Vocês imaginem o que isso representa, o porquê. Por que a Folha Espírita precisava existir? Um homem que escreveu mais de 400 livros, sei lá em quantos idiomas foi traduzido, né, foram traduzidos os livros do Chico. Então, nada é por acaso. Essa continuidade, ela se deve a vocês. Foram vocês que deram continuidade. Porque quando meu pai, conhecedor de jornal, desencarnou e minha mãe assumiu, vocês estavam junto com ela. Foram vocês que deram o apoio e com ela fizeram todas as folhas espíritas até o desencarne da minha mãe. Então, está tudo escrito, né? E as pessoas chegam, algumas não assumem os seus compromissos, faz parte, a gente colhe o que semeia e cada um, mas vocês não, vocês foram firmes e continuaram fazendo a Folha Espírita. E se a Folha Espírita está disponível hoje com conteúdo maravilhoso, porque eu acho que o maior benefício da Folha Espírita são as matérias e as entrevistas e os colaboradores, que são profundos, são pessoas inteligentíssimas, que trazem questões muito interessantes e profundas sobre a nossa relação com os acontecimentos do dia a dia e a visão espírita. E vocês é que continuaram isso. Foram vocês é que fizeram isso chegar até a pandemia, e por conta da pandemia, uma necessidade nossa, o impresso acabou e ela se tornou 100% digital. Então, como é que continuou? Porque vocês cumpriram a missão de vocês e cumprem a missão de vocês e o compromisso que vocês têm com a Folha Espírita. Não, igual eu em frente, eu recebo a Cláudia, que está à frente da Folha há mais de 20 anos, Conrado, que vocês já conhecem, né, que está na live, o Valtinho, vocês estavam aqui na Presp. Eu quero pedir para o Fábio e para o Marcelo as palavras finais para a gente dar continuidade dessa celebração. Fábio. Bom, agradeço a oportunidade e eco as palavras do Marcelo em todos os aspectos, né? É um momento de muita alegria. Alegria em excesso leva as lágrimas, então a gente vai contendo as lágrimas aqui, né? Mas agradecendo a todos por terem mantido o elevado padrão moral, né? Com o qual nós convivemos. Sabemos que não é difícil, não é fácil, né? E fazendo um carinho, um afago a todos aqueles colaboradores que, né, ajudaram voluntariamente a empacotar a Folha Espírita, né? Todos aqueles nomes, os que trabalharam, Ana Carolina, Ilha, Michele, Arnaldinho, Ariovaldo, Ângela, todos que contribuíram aí, que não tem a participação registrada através dos artigos como articulista, mas que contribuíram muito para isso, em nome de meu pai. Marcelo? Tenho certeza. Hoje é um dia de profundo agradecimento. A Folha Espírita está fazendo 50 anos. Eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria aqui nesse momento falando dos 50 anos da Folha Espírita, que eu vi meu pai e minha mãe entregando o primeiro número para o Chico Xavier. E isso só é possível porque nós temos pessoas compromissadas com a doutrina e com as suas responsabilidades. Desde lá do início, os fundadores, todos os colaboradores, Hernani Guimarães Andrade, Simonetti, Richard Simonetti, muitos, não dá para falar aqui que eu vou perder o tempo, mas todos sabem, mas principalmente quem manteve a Folha Espírita viva, manteve a Folha Espírita para nós. Se não fossem vocês, se não fosse a Cláudia, a Eleni, o Conrado, os colaboradores, nós não estaríamos hoje comemorando os 50 anos da Folha Espírita, que nunca, nenhum mês, deixou de ser publicada. 50 anos ininterruptos de informações valiosas e profundas
sobre a doutrina espírita, esclarecedoras. Muitas, mas muitas pessoas mesmo aprenderam ou entenderam ou se esclareceram através da Folha Espírita. Então hoje é um dia de dizer muito obrigado a todos que mantiveram a Folha Espírita até hoje, completando 50 anos hoje, nesse momento. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Fábio. Vamos lá, vamos dar continuidade então aqui. Então, eu quero chamar duas pessoas que foram citadas pelo Marcelo e pelo Fábio, que fazem parte da Folha Espírita. A primeira é uma pessoa que contagia a gente com muita energia, que não deixa a bola cair, que é a Cláudia Santos, que há mais de 20 anos é editora da Folha Espírita. Cláudia. Boa noite a todos. E a segunda pessoa que vai conversar conosco é o presidente do Grupo Espírita, Caibachu, articulista da Folha há mais de 30 anos, nosso querido Walter Graciano Júnior. Valtinho. Boa noite a todos. Acho que todo mundo me conhece aqui, de falar aqui pelo grupo, circular pela creche. É sempre uma alegria estar aqui no grupo com todos. Muito bom. Bom, eu quero lembrar para quem está aqui no salão que a gente tem Folha Espírita lá atrás. Por favor, levem um presente nosso para vocês e acessem www.folhaespírita.com.br. Bom, Carl, primeiro, vamos começar com você. Carl, o que significa para você esse trabalho há mais de 20 anos no Folha Espírita? Bom, eu fiquei pensando hoje o que eu ia contar para vocês, mas aí eu acho que é bacana também ter um pouco da história, ouvindo o Fábio e o Cello falarem, né? Eu era estudante de jornalismo, não me lembro se eu estava no último ano ou já me formando. Eu trabalhava na produção do Ferreira Neto, para quem conheceu, foi um jornalista que tinha um programa político no país de maior audiência. E eu me lembro como se fosse hoje, o Ferreira Neto ganhou um livro chamado Comentários da Lei de Imprensa, e acabou me presenteando. Quem tinha dado esse livro para o Ferreira Neto? O Freitas Nobre. E na ocasião eu era uma estudante ainda, eu nem imaginava quem era o Freitas, né? E logo na sequência a vida me trouxe aqui para o Caibar. Eu me lembro de ter encontrado com o Freitas aqui na porta, e alguém falou Freitas, e eu, nossa, o Freitas. E infelizmente eu não tive a oportunidade depois de conhecê-lo a fundo, porque ele se foi, né? Mas eu acabei ficando na casa e foi muito natural, como jornalista, eu me ligar à atividade da divulgação da Folha, né? Então, já na sequência, meu primeiro filho nasceu aqui dentro, eu me lembro eu lá embaixo, ainda com máquina de escrever, com o Gabriel no carrinho do lado. Acho que teve um período que não foi tão intenso, porque eu estava também começando a minha vida profissional no antigo Diário Popular aqui de São Paulo, filhos pequenos, depois veio a Laura, enfim. Mas teve um momento, né, gente, eu estou com 56 anos, eu devo ter chegado aqui com 21, então tive aí alguns momentos menos intensos e mais intensos. Os mais intensos, eu acho que tem realmente mais de 20 anos, e aí realmente eu assumi, né? Eu estava aqui no grupo e me lembro como se fosse hoje a doutora Marlene lá embaixo falando para a gente que precisava de alguém que fosse a editora da Folha, porque quem estava na ocasião teve que se desligar. E eu olhei para ela e falei, doutora, eu sou uma pessoa, quando eu pego uma coisa, eu vou até o final. Não sou de largar no meio do caminho. E ela me disse, é exatamente alguém assim que eu preciso. E a partir daí, gente, foram todos esses anos, né, na era da internet, do e-mail, foi realmente incrível. Muitos anos da minha vida, eu discutindo pauta com a doutora Marlene, eu discutia pauta com a doutora todos os dias por e-mail. Então, e a gente sempre seguiu e continua seguindo, e é esse o foco da fé, desde o Freitas, que é trazer para a Folha sempre temas atuais, né? Então, se vocês pegarem o acervo da Folha Espírita, os temas eram sempre do dia, do mês, o que estava sendo discutido naquele momento, tinha uma matéria sobre aquilo, né? Então, assim, todos esses anos realmente foram e continuam sendo de muito aprendizado. A gente sempre teve isso em mente, o que o Freitas dizia, doutora, a gente sempre seguiu a obra do André Luiz, a obra do Emmanuel e do Chico Xavier. Essa é sine qua non
de situação para operar, para escrever, né? E é isso, eu acho que eu queria ler para vocês. Tô com 56, tá, gente? Eu tinha 37 anos. É obrigatório falar. É obrigatório falar. Eu não tenho problemas com a idade, eu tô igual o cello. Tá chegando a minha vez aqui, eu tô começando a ficar agitado aqui. Acho que em todos esses anos aqui na casa, eu tive a oportunidade de receber algumas mensagens já assinadas pelo Freitas e pelo próprio Caibar Schutel, que eu tenho muito orgulho, que também é outro jornalista. São dois seres lá do outro lado que eu bato um papo com eles de vez em quando e falo, gente, vocês são incríveis. Mas eu recebi com 37 anos aí uma mensagem que eu não sei quem assinou, mas eu vou ler para vocês, que eu acho que fica muito claro o que representa a Folha Espírita e que está muito além dos nossos olhos. Os bancos acadêmicos das universidades de comunicação, no caso a minha, somos treinados a desenvolver a habilidade do uso da palavra em suas mais diversas formas. E realmente sabemos que o poder da palavra é imenso e, por vezes, imensurável. Mas, querida, desejo compartilhar contigo a experiência da amplitude que se torna a palavra quando temos Jesus como fonte inspiradora. Não dá para imaginar, e isso é o que buscamos quando nos dedicamos à imprensa espírita. Claro que essa amplitude gera... Não, ele falou que é claro que essa amplitude gera muitas dificuldades e entraves, mas eles são comuns na luta do ideal de propagarmos a palavra do Divino Mestre. Vejam só, não somos capazes de imaginar quantas gestações foram levadas a termo, quantos impulsos contra a própria vida foram abandonados e de quantos lares reencontraram-se com a verdade do Mestre através das singelas linhas que aqui eram 31 anos, né? Agora já estamos em 50, levam até tantos. A alegria de ouvir corações mencionando aprendizados nas páginas que desprenciosamente escrevemos é refazedora e nos dá certeza de que a obra é muito maior do que podemos imaginar e que nosso Mestre Jesus segue no leme. Eu acho que essa mensagem diz tudo, gente, eu não preciso falar mais nada. É isso. A responsabilidade nossa é enorme, né? Mas é isso. Todos os dias a gente olha para cima, a gente sabe que a gente é inspirado e que outra mensagem também disse uma vez que há um número enorme de espíritos que prestam assistência por conta da Folha Espírita. É isso. Então, gente, todos que estão aqui, a gente sabe que tem muito mais além de nós e seguimos. Valtinho. Vamos chamar o Valtinho. Eu quero falar também que não existem coincidências. Eu fui parar na Folha Espírita pela da Cláudia, a gente trabalha junto. Eu entrei nesse centro por conta da Cláudia também. E eu lembro que o primeiro evento que eu fiz, foi para a gente estar numa quinta-feira, que foi a Cláudia também que me convidou, foi o Mednesp. Então, a gente vê que coincidências não existem. Valtinho, você está há mais de 30 anos aqui conosco. Quais as lembranças mais marcantes que você tem desses 30 anos que você é nosso articulista da Folha? Bom, a minha vida se confunde como o Marcelo falou, com o Grupo Espírita Caibar Schutel. Eu cheguei aqui, eu tinha 17 anos, foi no ano de 1978. E aí, a partir daquele momento, eu passei a fazer parte dos voluntários da casa. E fui crescendo dentro de uma parte. Mudei de área de trabalho, eu era economista, mudei para a área de educação, assumi a área de infância e juventude do grupo. E numa ocasião, a marcante minha foi que um dia eu estava na minha casa, a doutora Marlene ligou lá e falou assim: Valtinho, eu preciso falar com você. Eu já tinha alguns anos aqui no grupo. Ela falou assim: você quer escrever para a Folha Espírita? Pergunta para sua mãe, porque a minha mãe sempre dividiu comigo todas as edições da Folha Espírita, até bem pouco tempo, ela sempre dividiu comigo com a parte da música. Pergunta para sua mãe, minha mãe está aqui na plateia, pergunta para sua mãe se ela quer fazer a parte da música. Você quer escrever a Folhinha Espírita? Eu já era
coordenador de infância e juventude do grupo. Eu falei, eu quero. Porque eu já tinha convivido com grandes articulistas aqui da Folha Espírita. Desde o ano de 1979, eu tive a oportunidade de conviver com o doutor Hernani e com todos que passaram aqui, mas pessoalmente, a doutora Marlene, nós sentávamos aqui embaixo, na editora, na Folha Espírita, ali onde tem a mesa de reunião, nós tínhamos as nossas pastas, ela deixava material para a gente ler, todo dia nós chegávamos e já descíamos, conversávamos com ela, depois nós subíamos para os trabalhos. E aí ela falou assim, conversa comigo lá no lado do Alvorecer, lá na creche, no sábado eu vou estar lá, eu vou conversar com você. Pergunta para sua mãe se ela quer. Eu falei, não, ela quer sim, e eu também quero. Aí não tem que perguntar, nós vamos entrar e vamos trabalhar e vamos escrever. Aí no sábado encontrei com ela conversou comigo, tudo, falamos sobre a Folha Espírita, sobre a Folhinha Espírita, começamos com a Folhinha Espírita e com a música, e aí ela estava saindo, eu estava até contando para o Marcelo aqui, ela estava saindo com o carro dela, e eu cheguei perto do carro e falei, mas eu vou escrever a minha primeira história para a Folha Espírita, para a Folhinha Espírita. A senhora quer que eu escreva uma história? Ela falou assim, quero. Aí já fiquei um pouco nervoso. Mas a senhora quer que eu escreva sobre o quê? Eu quero que você escreva uma história sobre Deus. Fiquei uns 4 dias sem dormir. Aí falei assim, não sei. Aí escrevi uma história que foi publicada em agosto de 96, chamada A Dúvida de Rodrigo, que era sobre Deus. E minha mãe fez a primeira música falando sobre Deus, que falava que foi Deus que fez o céu, que fez o mar, que estava ligada à história. E a partir dali nós seguimos juntos, a doutora Marlene. Então essa é uma lembrança que eu trago dentro do meu coração, entre outras aqui no grupo, até assumir a presidência do grupo, que foi algo assim, que eu, como o Marcelo falou também aqui, que eu jamais pensei que fosse acontecer uma coisa dessas, mas tinha no meu coração que eu ia dar uma colaboração, sempre ia dar uma colaboração para o Grupo Espírita Caiba-Schutel, desde o dia que eu pus os pés aqui. E ela um dia perguntou para mim assim, a doutora Marlene, me fala uma coisa, o que você sentiu? Porque eu fugi no primeiro dia. Aí cheguei em casa, eles mandaram eu voltar. A minha mãe mandou eu voltar. Volta, ela está te esperando lá na porta. E aí ela falou, ficou com medo de mim? Falei, não, é que, sabe, um garoto de 17 anos. Aí ela falou assim, você vai escolher se é aqui que você quer ficar e não vai olhar para trás. Porque você vai ter tarefas aqui dentro, etc, etc. Eu não vou ficar contando, porque senão eu vou queimar todo o tempo aqui. E aí eu voltei para casa e um dia ela perguntou para mim, o que você pensou quando você entrou aqui no grupo e ficou? Falou, não, eu vou ficar. Eu falei aquele dia para ela, eu vou ficar. Eu falei, não saio daqui nem a pau, nem se a senhora, só se eu fosse expulso do Grupo Espírita e fosse expulso da Folha Espírita também. É uma honra. Não foi uma alegria trabalhar na Folha Espírita, foi uma honra. É uma honra pertencer a esse grupo de articulistas que muitas vezes eu me sentia assim, muito pequeno, perto de todos eles, perto da doutora Marlene. Mas eu tinha uma coisa que eu falava sempre nos Medinespes, fiquem com inveja, porque nós estamos com a doutora Marlene todos os dias lá no grupo, ela está conosco aqui. E essa foi marcante. E eu divido com a minha mãe, logicamente, todo o trabalho. As músicas foram mais de 100 músicas, mais de 100 edições, trabalhando na área de educação. E, obviamente, depois da Folhinha Espírita, passamos a escrever outras matérias, outras que foram mudando ao longo dos anos, e agora é o Cantinho do Evangelizador e o Papo Cabeça, que dizem respeito à educação e o espiritismo. E isso nós fazemos com muito amor. Para a gente deixar a rotina e tanto amor para o Espírita. A gente tem a preocupação do tempo agora. Obrigado, viu? Eu agradeço a oportunidade. A Maria Helena Miesa comentou lá no YouTube que bom ver a Cláudia, testemunho do trabalho de jornalistas espíritas. O Dudes Proplay também comentou lá na Folha Espírita, lá no YouTube. Me lembro de ver meu pai recebendo a Folha Espírita em casa. Já faz 38 anos que meu pai desencarnou. E a Melinda também comentou lá no YouTube, a nossa ganhadora, uma das ganhadoras, nós também receberíamos a Folha Espírita pelos Correios. Cláudia,
Agora, para a gente dar continuidade, já caminhando para o fim, queria suas palavras finais. Bem rapidinho, Cláudia. Super rápido, gente. É isso, o trabalho continua. Os fundadores se foram, a gente assumiu essa tarefa. Nós somos um grupo, né? Helene, eu, Valtinho, o Conrado, o Cello, o Fábio. A gente se fala diariamente, a gente segue da mesma forma. As notícias estão lá no dia, vamos atrás. E a gente quer comentar e trazer justamente para os nossos leitores as dúvidas que nós mesmos também temos, né? Sobre os fatos do dia a dia. E é assim que a gente quer seguir. E dando continuidade, agora já caminhando para o final, vou convidar o Conrado, agradecer a Cláudia, convidar o Conrado para se juntar a nós. Obrigada, Cláudia. Conrado, enquanto a gente está se preparando aqui, eu quero pedir de você, Conrado. Bom, para quem não sabe, o Conrado está na Folha Espírita desde que ele era criança. O Conrado está contando para a gente que ele chegou a diagramar a Folha aos 14 anos. Conrado, eu sei que o quanto é emocionante para você estar falando da Folha Espírita. A gente sempre fala que sem o Conrado, a gente é Conrado de nosso patrãozinho, porque ele faz a gente não perder, ele e a Cláudia, não perder o foco, não deixar a bola cair. Conrado, conta um pouco das lembranças que você tem da Folha Espírita, vamos pedir para você rapidinho, Conrado. Boa noite a todos, e vamos bem rapidinho, porque 30 e tantos anos daria histórias para a gente contar aqui. Eu acho que eu posso falar da Folha Espírita, e talvez não da Folha Espírita, mas da doutrina espírita, para todo mundo que está nos ouvindo, para todo mundo que está aqui presente, dizer uma constatação depois de mais de 30 anos na Folha Espírita. A doutrina espírita e o trabalho dedicado a Jesus salva as vidas, salvou a minha vida. E eu digo isso agradecendo aos meus pais, que desde muito pequeno me trouxeram aqui para esta casa, e foi exatamente em 1990 que a gente ajudou a trazer a Folha Espírita para cá. E por que eu digo que salva a vida? Durante muitos anos eu não tinha a menor ideia de qual seria a minha atividade profissional, de como eu iria me sustentar, de como eu iria ser um profissional. E eu digo para vocês que foi o trabalho voluntário, aprendendo a fazer a diagramação da Folha Espírita, que me formou como profissional para que depois eu pudesse estar aqui hoje, com 45 anos, com 3 filhos. Se não fosse o trabalho voluntário e a doutrina espírita, talvez eu nem aqui estivesse hoje. Então, a minha lembrança, Helene, é dizer que a Folha Espírita me trouxe até aqui. E eu tenho certeza de que me levará junto com todos para que a gente possa seguir até o final cumprindo com a nossa responsabilidade. Muito obrigada, Conrado. Bom, eu quero pedir, a gente recebeu na segunda-feira uma surpresa, já em celebração dos 50 anos da Folha Espírita. Eu vou pedir para o Valtinho falar qual surpresa foi essa, Valtinho. Às segundas-feiras aqui no grupo nós temos o atendimento fraterno. As pessoas chegam, passam por uma triagem, são encaminhadas essas triagens para psicografia. A gente tem o Conrado psicografando aqui às segundas-feiras, e aquela noite demorou para sair, e eu tinha certeza no meu coração que estava saindo uma mensagem relativa aos 50 anos da Folha Espírita, e de fato foi psicografada uma mensagem da doutora Marlene pelo Conrado na segunda-feira passada, e eu gostaria de ler para vocês, só que eu me emociono também com essa mensagem. Então, se eu der umas gaguejadas aqui, é por conta da emoção. O título da mensagem é A Coragem de Ser Cristão. E ela escreve, doutora Marlene escreve: queridos amigos, a vida terrena se constitui de inúmeras amarras que nos paralisam ou mesmo nos voltam os sentidos para a ilusão da matéria, como verdadeiros marionetes do nosso orgulho e vaidade. Não vivemos a vida que prometemos ou que desejávamos, e nos distanciamos mais uma vez da verdade libertadora de Jesus.
Para viver no mundo das amarras, é preciso ter força e coragem para dizer: eu quero seguir o Cristo. Desejo vencer a mim mesmo para que meus passos possam ir na direção do Mestre. Todos os dias devemos repetir a nós mesmos o motivo, a razão de estarmos encarnados. E quando a misericórdia divina nos acolhe com os sinais que necessitamos para nos lembrarmos da caminhada firme e segura com Jesus, devemos agradecer e render graças. Assim é que tem sido a folha espírita em nossas vidas e nas vidas de tantos irmãos, uma verdadeira luz, um chamado a nos recordar que é possível vivermos no mundo e seguir Jesus. Somente teremos compreendido as lições do Mestre e as revelações abençoadas dos Espíritos se formos capazes de olhar o mundo ocupando nosso lugar no tempo e no espaço, com a coragem de sermos cristãos. Por isso, rogamos ao Pai a renovação constante das tarefas e realizações da Folha Espírita por muitos e muitos anos, e em suas linhas recordamos a certeza de que quando decidimos nos libertarmos das amarras da vida, o Pai não nos abandona, com as respostas que tanto necessitamos e o estímulo para mudarmos. Oremos ao Mestre Jesus, agradecendo pelo trabalho redentor na propagação da doutrina que recebemos, e aproveitamos a celebração para reforçarmos nosso compromisso com o chamado pela vida cristã em nossas vidas terrenas. Prossigamos servindo. As 5 décadas de serviço já foram inscritas na eternidade de Jesus, aguardada por mais. A maior conquista e aprendizado de ontem é o compromisso firme em prosseguirmos com Jesus e por Jesus. Com carinho, Marlene. Obrigada, Valtinho, por ter dividido essa mensagem com a gente. Eu fico até emocionada. Bom, a gente falou muito de história dos 50 anos, mas a gente tem o compromisso da continuidade. Então, eu vou pedir para o Conrado, nesses 50 anos, a gente tem várias novidades que o Conrado vai montar para a gente aqui. E vou pedir também, Conrado, para você encerrar conosco essa noite especial. Mas começa primeiro contando quais as novidades que você, para quem não sabe, o Conrado ficou várias noites sem dormir para preparar. É um comprometimento que sempre emociona a gente, né? Cello, Fábio, Cláudio, Maltino, o comprometimento do Conrado com a Folha. E com tudo que foi feito até agora, que está para frente, que a gente está preparando. Então, Conrado, nada mais justo que você anunciar as novidades para a gente. Então vamos lá. As novidades, elas começam com um novo portal da Folha Espírita, que todo mundo pode acessar, www.folhaespirita.com.br. O que tem de novo lá? Tem 600 edições para que a história não se perca. Tem 600 edições com muito material para pesquisa, para aprendizado, que está disponível de forma gratuita para todo mundo que quiser acessar. Fizemos também como uma... Conrado, deixa eu só fazer um parênteses. Para quem não acessou, para vocês terem ideia, a primeira edição da Folha Espírita fala de congelamento de corpos. De 74. De 74. É uma referência com o Chico. Para vocês terem ideia, a gente falou de homossexualismo na Folha na década de 70. Tem a resposta de Chico sobre como deveria ser feita a cremação de corpos. Todas as coberturas no Mednesp, desde o primeiro Mednesp. Então tem muita coisa. A gente, quando estava preparando essa live, vou olhar a história, impressionante o que tem de material vincular, que agora está disponível para todo mundo, né, Conrado? É isso aí. E quem quiser guardar também recordações de matérias que foram marcantes, capas históricas, entrevistas memoráveis, como Marcelo ou Fábio colocaram aqui, nós também lançamos este livro. É um livro que ele está disponível para quem quiser também no site. E este livro, ele contém as capas históricas que foram registradas ao longo dessas décadas. Para quem quiser guardar de lembrança,
fica aqui também a nossa homenagem aos 50 anos da Folha Espírita, com as capas históricas que também está disponível no nosso site. E temos novidades preparadas para quem está aqui, que ficou conosco, quem está aqui no auditório. Vamos lá. É isso aí. Quem está aqui no auditório, que pensou que não ia ter também um presente do sorteio, nós também temos o sorteio dos livros aqui para vocês. Tem algumas cadeiras que no assento embaixo tem colado um papelzinho. Achem o papel e tragam e vejam qual livro vocês foram presenteados. São 8 sortudos que estão aqui, que vão ganhar esse presente aí. Depois, começaram a aparecer aqui os ganhadores. Depois entreguem para a Cláudia aqui. E a gente então, depois aqui a Cláudia recolhe os papéis e a gente entrega os livros que estão aqui disponíveis. É isso aí, Leni? É isso. Vamos encerrar com o vídeo. Quero agradecer. Para quem não teve a oportunidade de ver o início do vídeo, a gente vai agora preparar aqui rapidinho para que vocês possam ver, assistir o vídeo. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Foi em meados de 1973 que uma semente de luz foi plantada em solo fértil, em Uberaba, Minas Gerais, sob a bênção de Chico Xavier. Um recado ecoou. O Dr. José de Freitas Nobre, um homem de fé inabalável, receberia a missão de fundar um jornal espírita. A mensagem do mentor espiritual acende uma chama no coração de Freitas Nobre e outros companheiros. A Folha Espírita então toma forma. E em 18 de abril de 1974, a Folha Espírita é lançada, abrindo suas páginas para a verdade, a caridade e a transformação. Jornal Espírita da América Latina a ser vendido em bancas de jornais. A campanha pelo Prêmio Nobel para Chico Xavier, a luta contra o aborto e a pesquisa científica sobre a mediunidade marcam momentos épicos na jornada do jornal. Através de entrevistas e reportagens dos temas sempre atuais e relevantes para a sociedade, a Folha Espírita semeia a doutrina espírita em corações e mentes, inspirando transformações e construindo um mundo mais fraterno. Espírita, em seus 50 anos de jornada, celebra a vida e o legado de Freitas Nobre, um homem que dedicou sua existência à causa espírita e ao nosso país. Sua esposa, Marlene Nobre, e seu irmão, Paulo Rossi Severino e Jamil Salomão, que também assumiram a missão com bravura, conduzindo o jornal com sabedoria e amor. Além de homenagear tantos articulistas que tanto colaboraram,
enriquecendo com seu conhecimento o jornal. Folha Espírita, 50 anos de história, de luta, de amor e de fé. Uma saga que continua a escrever seus capítulos, iluminando o caminho para um futuro mais radiante para a humanidade. A chama do amor e dos ideais cristãos jamais se apagará. Estamos encerrando por aqui. Lembrando que a partir de agora, o site www.folhaespirita.com.br está com essa novidade maravilhosa. Todo o acervo está disponível gratuitamente das 600 edições já publicadas até hoje, com artigos sobre os mais relevantes acontecimentos do Brasil e do mundo desde a década de 70. Acesse, leia e divulgue, porque você vai estar ajudando a disseminar o conhecimento do bem. Muito obrigada e até a próxima!